Olá, pessoal. Hoje é dia de eu contar para você uma história da reforma que eu acho interessantíssima, que foi o caso da Escócia. A reforma quando chega na Escócia. Essa é uma história muito legal que vale a pena a gente falar sobre ela. É uma história desconhecida no Brasil, mas é uma história bastante necessária para a gente compreender algumas questões do que acontece no Brasil, né? Não só por isso, é um conhecimento por si só tem o seu valor, mas também agrega no sentido da gente compreender melhor a estrutura eclesiástica presbiteriana que foi formada, um modelo presbiteriano que é formado no Brasil, tem ligações diretas com a reforma na Escócia. Na época da reforma protestante, lá do século XVI, da virada do século XV para o século XVI, a Escócia era um país independente. Ela não estava totalmente atrelada à Inglaterra, como está hoje, como esteve historicamente, mas era um país independente e aliado politicamente da França. França, que era adversária, inimiga da Inglaterra. Então, de certa maneira, nesse período da reforma, a Escócia está do lado oposto da Inglaterra, né? Ela não é uma aliada da Inglaterra, ela está até mais alinhada com a França do que com a Inglaterra. E o rei Henrique VII tinha casado a sua filha Margarida com um dos descendentes da coroa escocesa, numa tentativa de fazer uma reaproximação, e depois o rei Henrique VIII quis casar a sua filha Maria Tudor, sua filha com Catarina de Aragão, e se você não viu o episódio da semana passada sobre a reforma inglesa, não deixe de assistir, porque você vai gostar também. A sua filha Maria Tudor com Catarina de Aragão, o Henrique quis casá-la com o sucessor direto do trono escocês, que era o Jaime V, ou, como vocês preferirem, James V. Mas o James V preferiu não se casar com a Maria Tudor, preferiu manter a sua política de aproximação e alinhamento com a França e acaba se casando com uma herdeira francesa chamada Maria Guisset. Se casam e dão continuidade à política de aproximação e alinhamento com a França, o que deixa a Inglaterra descontente com isso. De certa maneira, a Inglaterra está cercada por adversários, né? Pelo sul, a França, pelo norte, a própria Escócia. Mas tem um detalhe curioso nessa relação, porque o James V, casado com a Maria Guisset, tem uma filha com ela chamada Maria Stuart, que é chave nesse processo escocês. O James V, ele morre quando a Maria Stuart, a sucessora de direito do trono da Escócia, tinha apenas uma semana de vida. É claro que ninguém consegue assumir um trono tendo apenas uma semana de vida. Esse período abre uma certa indisponibilidade na Escócia, o reino é governado por uma junta, por conselheiros, enquanto que a Maria Stuart ela é enviada para a França, onde ela vai crescer, amadurecer e, é claro, ser preparada intelectualmente, religiosamente, para no futuro assumir o trono da Escócia, que era seu de direito. Os anos se passam, a Maria Stuart alcança uma idade minimamente razoável, ela se casa com o Francisco II da França e ela, ao mesmo tempo em que é a rainha titular da Escócia, ela também é a rainha consorte da França, por causa do seu casamento com o titular. A Maria Stuart retorna para a Escócia, ela começa o seu reinado naquele país e ela tem uma série de situações um pouco complicadas para lidar nesse cenário. Há aqueles que querem uma reaproximação política com a Inglaterra, principalmente com a Inglaterra de Eduardo VI, que era um protestante, mas que morreu jovem, governou por pouco tempo.
e um grupo que queria uma Escócia mais alinhada com a Igreja Católica, principalmente liderada pelo cardeal Bayton, que foi até um dos perseguidores dos protestantes escoceses, que, embora britânicos também, né, são moradores das ilhas da Grã-Bretanha, mas a Escócia tinha um protestantismo diferente do protestantismo inglês, enquanto que na Inglaterra era um protestantismo episcopal, na Escócia era um protestantismo mais presbiteriano ou congregacional. Não tinha muito essa construção episcopal, havia uma luta por uma igreja com mais liberdade, com mais democracia, e essa característica se tornou muito forte na Escócia. E os protestantes, eles foram também duramente perseguidos pelo cardeal Bayton, pelos católicos do país. Inclusive, um desses momentos de perseguição se marca pela tomada do castelo de Santo André, que vira um símbolo da resistência dos protestantes escoceses em relação às perseguições que eles sofrem no país por causa dos católicos e do cardeal Bayton. Você sabe que a bandeira da Escócia, ela tem na sua própria bandeira, né, a cruz de Santo André, que se tornou um símbolo da reforma protestante no país e, mais do que um símbolo da reforma, um símbolo da resistência protestante na Escócia. E o grande nome do protestantismo escocês é John Knox, uma pessoa muito preparada, uma pessoa que estudou fora, que estudou em grandes centros teológicos da Europa, alguém que se interessou muito pela teologia calvinista. Eu me atreveria a dizer que o John Knox era um calvinista, mais calvinista que o próprio Calvino, porque ele fez uma leitura mais ferrenha do calvinismo, uma leitura mais exagerada, né, desse calvinismo, e foi o grande líder da reforma na Escócia. E, é claro, ele tem problemas. Tem problemas com a Maria Stuart, tem problemas com a Elizabeth, que era a rainha da Inglaterra, porque num determinado momento da sua trajetória ele tem que ficar exilado da Escócia, e ele escreve um texto em que ele considera aquele movimento de lideranças femininas na Europa como um movimento diabólico. Havia uma rainha na Inglaterra, uma rainha na Escócia, lideranças na França com muita influência, e ele escreve isso. Só que o seu alvo é principalmente a Maria Stuart, que é a rainha do seu país, mas ele acaba também ofendendo e contando com a antipatia da rainha Elizabeth I, que era a titular do trono inglês. E num determinado momento, John Knox ele precisa buscar apoios para além da Escócia, porque ele percebe que com a Maria Stuart não vai rolar nada, não vai ter nenhum apoio, a situação é apertada, ela é muito mais pró-católica do que protestante. E quando ele reivindica a rainha Elizabeth, que desse um apoio para os protestantes da Escócia, que acolhesse protestantes na Inglaterra vindos da Escócia, porque estavam sendo perseguidos lá no país vizinho, a rainha Elizabeth tem muita má vontade de lidar com essas questões, até por conta das falas infelizes e preconceituosas do John Knox em relação à liderança feminina. E ele tem que fazer ali meio que uma meia-culpa, né? Meio que um salvo-conduto e tal. Mas o que pesa, de fato, para a rainha Elizabeth abrir um pouco mais a sensibilidade para essa causa, é que ele argumenta com ela, dizendo, olha, a Inglaterra ela está mais ilhada do que ela já é geograficamente. No sul tem a pressão francesa, que é uma inimiga imponente, uma inimiga à altura. No norte também tem essa forte influência da Escócia, a Escócia que é alinhada com a França, a Escócia que está indo para o lado do catolicismo, né? Então a Inglaterra e o protestantismo inglês ficarão cada vez mais isolados. E com isso a rainha Elizabeth resolve então ter uma tolerância maior com aqueles protestantes, até que a situação da própria rainha Maria Stuart na Escócia vai se tornar insustentável. Ela é casada com um homem chamado Darnley.
com o qual ela tem um filho, que será o futuro rei da Escócia. Num determinado momento dessa relação, ela fica desgostosa do Darnley e resolve condená-lo à morte. E alguns historiadores comentam que a Maria Stuart dinamitou o marido Darnley. Dinamitou. Você imagina a criatividade que esse povo tinha na Idade Medieval, na virada para a Idade Moderna. Não é uma morte qualquer, ela dinamitou o marido. Imagina isso, se a moda pega, o que não aconteceria? O marido ser dinamitado assim. No primeiro momento parecia que não tinha nada a ver com a Maria, etc., se casa de novo, mas logo depois a situação dela vai ficando insustentável, vai ficando assim, não tem muito o que dizer, as provas, os indícios apontam diretamente para ela e ela acaba perdendo o apoio lá no Congresso, ela acaba perdendo o apoio do Centrão, não, é diferente, mas não tão diferente, e a situação da Maria Stuart fica insustentável e ela tem que fugir da Escócia. Para onde que ela vai? Para a vizinha Inglaterra. Mas ela não vai para a Inglaterra tão aleatoriamente assim. Ela era, de certa maneira, prima distante da Rainha Elizabeth. Ela era uma das descendentes ao trono inglês, mas uma descendência, assim, longínqua, né? A Rainha Elizabeth não tinha filhos, não tinha descendentes diretos e naturais, e a Maria Stuart já está ali de olho, né? Vai que sobra, esse trono pode ser meu, afinal de contas, eu sou prima distante. A avó da Rainha Elizabeth I era casada com o rei escocês, o rei James IV, avô de Maria Stuart, e ela está ali de olho e tal, e a Elizabeth deixa passar, enfim, até que ela descobre que a Maria Stuart está se envolvendo em planos para derrubá-la do poder. Diante desse cenário, a rainha Maria Stuart é pega, é julgada, é condenada, e a rainha Elizabeth não faz nada para se opor à sua execução. Ela não manda executá-la, mas também não se opõe a que ela seja executada, e a Maria Stuart acaba sendo morta, né? E o trono escocês será assumido pelo seu filho, que assume como rei Jaime ou James VI. E um tempo depois, essa história fica ainda mais interessante, porque um tempo depois, a Rainha Elizabeth I veio a falecer, não tem descendente, e quem é o seu parente mais próximo capaz de assumir o trono da Inglaterra? É o rei James VI da Escócia. E ele unifica os tronos. Ele é o rei James VI da Escócia e assume como rei James I da Inglaterra, unificando esses tronos, né? E aí começa esse processo de unificação entre a Escócia e a Inglaterra, unificação essa que dura até os dias de hoje. É claro que a Escócia tem suas liberdades, etc., mas é uma relação muito próxima no Reino Unido, também com o País de Gales, com a Irlanda do Norte, mas essa aproximação começa com o rei James I da Inglaterra, rei James VI da Escócia. O rei James I, na Inglaterra, ele precisa lidar com um problema enorme que são os puritanos. Os puritanos que são moralistas, que têm uma leitura bastante aguerrida, bastante acirrada do texto bíblico, que causaram problemas no reinado da Elizabeth, foram perseguidos por ela, foram para a América, onde começam a construir os Estados Unidos, que vai desaguar no fundamentalismo daquele país. E o rei James I recebe algumas reivindicações desses puritanos. A principal delas, ele não aceita e os coloca para correr. Os puritanos querem na Inglaterra uma igreja congregacional, uma igreja mais democrática, com mais liberdade, sem centralização do poder. E o rei James I diz que o modelo congregacional está para a coroa da Inglaterra, assim como o diabo está para Deus, ou seja, são incompatíveis, porque o modelo que a igreja da Inglaterra vai assumir sempre é um modelo episcopal, porque na Inglaterra a tradição sempre foi episcopal. O bispo primaz, o bispo de Canterbury, da Cantuária,
ele lida diretamente com o monarca da Inglaterra. E essa relação de fidelidade, do reconhecimento do monarca como cabeça da igreja, isso causa uma estabilidade política e religiosa que os monarcas querem continuar mantendo e eles não estão nem um pouco dispostos a pensar numa igreja congregacional, né? Mas o rei James I faz uma concessão e tem a tradução da Bíblia para o inglês, uma tradução mais moderna, uma tradução mais contemporânea, que fica pronto no ano de 1601, que é a chamada tradução King James, a versão King James, que faz tanto sucesso entre os protestantes, também no Brasil, principalmente os protestantes de linha calvinista, de linha presbiteriana, congregacional, mas principalmente os protestantes de linha mais calvinistas, né? Então, é por isso que esse tema da Bíblia King James é tão citado, é tão falado aqui no Brasil, inclusive. E se você quiser saber dessas histórias, da história na Escócia, da história em outros países da Europa também, eu tenho aqui o meu livro para lhe apresentar. O link está na descrição desse vídeo, você pode comprar e começar a leitura hoje mesmo, como também pode adquirir o meu livro sobre Karl Barth, que eu escrevi na minha dissertação de mestrado. O link também está aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Até lá.